Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de Santa Maria Gorete, Virgem e Mártir. Esta santa que deu um testemunho da palavra do Senhor e quer fazer um convite a toda a juventude e crianças para que também dê esse passo na fé. Por isso, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus, está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: o nome é a missão e a missão é o nome. Jesus, quando escolheu aqueles que deveriam e até hoje devem continuar a sua missão, Ele chamou pelo nome. E quando fala nome, significa a pessoa. Quando nós fazemos o sinal da cruz, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós estamos dizendo na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. E tem um outro detalhe muito importante na escolha dos 12 apóstolos, o número 12, que significa as 12 tribos de Israel. E aqui, a mudança do nome de Simão para Pedro, de Levi para Mateus. Então, essas mudanças é justamente para dizer que agora a pessoa é uma nova pessoa, um novo nome. É claro que se a gente mudasse simplesmente os nossos nomes que os nossos pais colocaram em nós, nem sempre vai dizer que significa a nossa prática, a nossa vivência. Mas Jesus aqui quis colocar esta realidade para que a gente possa cada vez mais, o nosso nome, nos transformar em novas pessoas. Uma segunda realidade é aquilo que foi dado de autoridade e de presença para que esses 12 perpetuem o amor e a misericórdia de Deus. Terceiro, o Senhor sabia das fraquezas e das misérias de cada um deles, assim como sabe de cada um de nós, das nossas mazelas, dos nossos pecados, o quanto nós precisamos crescer. Por isso que às vezes a gente vê algum escândalo de irmão ou de igreja e às vezes a gente desanima porque a gente coloca toda a nossa confiança no irmão e na igreja simplesmente. A gente tem que entender que a nossa igreja é formada por 13 realidades: igreja celeste, igreja padecente e igreja militante. A celeste e a padecente estão na dimensão da santidade com o Senhor. A militante não. Está todos os dias nessa busca de conversão. Ainda não estão prontos aqueles que são membros da igreja militante, que é você e eu. Nós precisamos da missa, nós precisamos do terço, nós precisamos dos sacramentos, e é aqui que nós vamos sendo estes apóstolos, ou seja, esses enviados, esses discípulos, aqueles que vão aprendendo todos os dias com a presença e o amor de Deus. E no final do Evangelho, Jesus vai dizer algumas prescrições que não é para morar na casa dos pagãos. Por que Jesus diz isso? Para que eles tenham claro na vida deles que ainda não é o momento de ir ao encontro. Não que os pagãos não são merecedores da graça de Deus, mas ainda não é o momento. Então, os pagãos, os samaritanos, segundo plano, porque tem que começar com os de Israel, aqueles que são nossos. E a gente vai perceber, hoje se diz muito na igreja que é preciso evangelizar os batizados, porque eles somente têm os sacramentos, mas não vivem e não entendem esses sacramentos que receberam.
Então, como é importante a gente primeiro trabalhar com os nossos da nossa casa, os que estão no na nossa responsabilidade, sobre a nossa autoridade, seja no trabalho, seja na família, seja nessa vida social e instituições que nós participamos. Sendo assim, que nós possamos entender que não tem como sermos cristãos e não fazermos nada por ninguém. Nós precisamos sim das pessoas. E nós só existimos porque foram pessoas que nos fizeram chegar até aqui. Quantas e quantas pessoas, de várias formas. Se a gente fosse elencar o que as pessoas fazem por nós, a gente não conseguiria colocar em nenhum papel, porque é tanta coisa no que tange a educação, no que tange a alimentação, no que tange a nos transportar de um lugar para o outro, de existir os próprios automóveis, na dimensão do que nós temos na nossa casa, a construção da casa, tudo. Até mesmo essa gravação que nós estamos fazendo, a gente precisa de alguém que tenha feito esse instrumento para a gravação, seja tudo. Não tem como a gente fugir. E ainda tem pessoas que acreditam que não precisa de ninguém. É impossível isso. Então, por isso que o nome é a missão e a missão é o nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.